Uma das histórias mais interessantes que se passa com a vida de Jesus, ele está na casa de um fariseu. Olha para o início do capítulo 14, e naquele momento, aquele fariseu que o havia convidado para comer, faz uma afirmação, e você vai entender porque que ele faz essa afirmação. E ele vai dizer que seria um grande privilégio participar do banquete de um grande jantar, de uma grande celebração, quando o Messias chegasse. Mas o Messias estava diante dele. O Messias havia chegado, estava fazendo maravilhas, estava curando pessoas, estava salvando pessoas, estava transformando pessoas, e aquele fariseu, doutor da lei, que conhecia o Velho Testamento, que conhecia toda a promessa messiânica, ele não havia enxergado. Sabe o que a gente pode aprender com isso? Uma pessoa pode ser religiosa, mas ela pode ser cega. Tem muita gente religiosa e cega, porque não enxerga as coisas de Deus, não vê as coisas de Deus. E quando aquele homem fala disso, por que está falando disso? Porque, atenção, olhem para o pastor, os judeus acreditavam que quando o Messias chegasse, ele daria um grande banquete. Um grande banquete. Era uma crença judaica. Mas aquele homem não compreendeu, e é nesse momento que Jesus vai contar essa parábola que está aí. E eu gosto dessa parábola. Essa parábola vai falar para nós o que é o reino de Deus, o que significa ser crente em Deus. Há pessoas, meus irmãos, que acham, que pensam que uma pessoa crente é aquela pessoa emburrada, esquisita, feia. Não, uma pessoa que conhece a Deus e tem uma experiência, até bonito fica. A Bíblia diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Repete comigo: a alegria do Senhor aformoseia. O espírito abatido entristece, mas a alegria que vem de cima, ela formoseia o rosto. Portanto, eu queria convidar você que está em casa aqui, olha para o seu lado, vê que pessoa graciosa tem perto de você. Olha que coisa bonitinha. Você pode dar um sorriso, mesmo se não tiver dente, fica à vontade. Aqui pode. Por que eu gosto dessa parábola? Porque ela fala de uma coisa que nós estamos perdendo, que a sociedade já perdeu. Vocês já observaram na rua como as pessoas estão andando raivosas, agitadas, entristecidas. O número de pessoas deprimidas, ansiosas tem crescido, e o pior que está pegando em alguns crentes dentro da igreja. E a gente olha para alguns e diz assim: será que é mesmo? Será que ele conheceu a verdade? Será que ele conhece a palavra, o reino de Deus? E é a primeira afirmação que eu quero fazer com base nessa palavra. Anota aí no seu coração: o reino de Deus é uma festa. O reino de Deus é uma festa. Vamos dizer isso, igreja? Agora, primeiro nós vamos dizer assim, as meninas vão falar primeiro. Vamos lá: o reino... Meninas, vocês podem falar mais alto. Vamos lá: o reino... Os meninos então, vamos lá. Gostei, vocês estão com as vozes melhores hoje do que elas. De novo, vamos lá. É festa, é alegria. E nós vamos entender por quê. Os judeus aguardavam pelo grande banquete messiânico. E Jesus vai contar a parábola, e dizer na palavra o seguinte: que esse reino que eles estavam aguardando é comparado com um grande banquete, um grande jantar. Quando você vai num jantar, quando você vai numa festa,
Uma das coisas mais gostosas é comer com alguém que a gente gosta, não é não? É marcar aquele encontro, que seja às vezes um cafezinho. Você está sem grana, não tem problema, chama para tomar um cafezinho. E se você tiver audácia espiritual, diz: ele paga para mim. Mas compartilhar um cafezinho, um almoço, uma janta. O Senhor está dizendo que aquela imagem do banquete é uma imagem de festa. O Evangelho gera uma incomparável alegria. Nós não somos isso que muita gente diz e que muita gente fala, distorcendo o Evangelho. Não, quem conhece o Evangelho gera incomparável alegria. Amém, igreja do Senhor? É uma alegria capaz de permanecer no meio do sofrimento. Você está sofrendo, você está com dor, você está em crise, você está sem grana, você está passando uma luta, mas você conhece um Deus, um Senhor que tem abençoado você, acompanhado você, sustentado você, livrado você, e Ele continuará fazendo tudo que já fez, porque Ele, como nós cantamos aqui, Ele é fiel. Ele é fiel. E uma das coisas boas do crente é que essa alegria que está dentro dele não é por causa de alguém disse alguma coisa, o pastor disse alguma coisa, não. Há um ser dentro dele que faz frutificar essa alegria, chamado o Espírito Santo de Deus. Quando você lê os frutos, ou o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5, uma das áreas que ele faz ramificar e abençoar é a alegria. E aqui eu começo a entender a vida cristã de uma outra maneira. A vida cristã não pode e nós não podemos nos conformar com a tristeza, com a melancolia, com a dor. Se isso está acontecendo com você, você está com a visão enviesada, está com a visão torta, está com a visão errada, não está olhando para Ele. Você tem que olhar para Ele, através dEle, olhar a sua vida através dEle, os seus problemas através dEle, a sua enfermidade através dEle, a crise financeira através dEle, e quando você olhar a vida através dEle, isso trará a você alegria.